E nos próximos capítulos de Tititi, você verá que Julinho dirá a Marcela que ela está interessada em Edgar. Além disso, Ariclenes receberá uma ajuda secreta para prosseguir com o plano de Vitor Valentim. E eu te conto tudinho agora nesse vídeo. Luísa fica revoltada quando descobre que Edgar terá que ficar em casa por causa da visita surpresa de Camila. Mas a loira não é de perder tempo e liga para Francis e o convida para jantar. Enquanto isso, Edgar janta com a família e Camila diz: "Olha, dona Bruna, como aquele mingauzinho fez efeito, ele não tá mais coradinho?" Bruna concorda e diz que quando Camila chegou, Edgar estava meio abatido. Camila responde: "Pois é, ainda bem que a Marcela percebeu e me ligou. Que sorte, hein, mozinho? Agora você tem 2 anjos da guarda, a Luísa na agência e a Marcela em casa." Edgar comenta: "Verdade, Marcela, eu achei impressionante como você reparou o meu estado." E ela responde: "É que eu reparo tudo o que está acontecendo à minha volta." E ele rebate: "Pelo jeito, não passa nada, né?" Camila conta para o noivo que trouxe um filminho para assistirem depois do jantar e ele já avisa: "Não me diga que é comédia romântica." Ela responde: "Ué, mas quando a gente começou a namorar, você gostava." E ele rispidamente responde: "Pois é, só que agora eu não gosto mais. Agora vocês me dão licença que eu vou pro meu quarto." Ele se levanta enfurecido da mesa e Gustavo comenta: "O humor do Edgar está cada dia mais instável." Jaqueline tenta ligar para Jacques Leclerc, mas ele não atende a ligação, pois está jantando com Gigi. A perua então se enfurece e diz: "Já sei, eu vou ligar para a casa dele. Aliás, melhor, eu vou até a casa dele para me certificar. Se o Dom Juan da Zona Leste não estiver, o sangue vai jorrar." Ah, se vai. Ari vai até a casa de Dona Mocinha para tentar recuperar o anel de Lute. A senhora diz que devolve, mas pergunta: "Você trouxe o dinheiro?" E ele responde: "Não, mas trouxe uma coisa que pode interessar a senhora." Ele então mostra o vestido que Desirê usou na festa e diz: "Ele pode ser seu se a senhora aceitar a troca. Cadê o anel?" Ela entrega a peça para Ari e ele diz: "A senhora reestabeleceu a harmonia na minha casa. O Lute vai ficar muito feliz." Júlia vai até o quarto de Valquíria e pergunta o que foi que aconteceu, mas ela diz que não tem nem coragem de dizer, pois a avó ficaria muito decepcionada com ela. E Júlia responde: "Seja lá o que você tenha feito, sempre é tempo de corrigir os erros." E ela rebate: "Não, vó, o que eu fiz não tem perdão." E Júlia opina: "Se é mesmo tão grave assim, por que você fez isso? Para chamar a atenção? Para provocar? Para se vingar?" E ela responde: "Não é nada disso." Júlia então é direta e pergunta: "Você gosta desse rapaz, Valquíria?" A neta responde que não sabe e pergunta: "Como é que a gente sabe que tá gostando de alguém?" E Júlia responde: "Isso que você está sentindo, você já sentiu antes?" Val responde que nunca e diz que só queria que não doesse tanto. Lute chega em casa e vê o anel em cima da mesa e pergunta com que dinheiro o pai pegou o objeto de volta. E ele conta que trocou pelo vestido e pergunta: "E aí, agora você perdoa o seu pai?" Ele responde: "Perdoo, mas não esqueço. Se você aprontar mais uma dessas, eu vou para casa da minha mãe." Ari diz que ele não precisa nem falar 2 vezes. Ele aproveita para contar que o casal que ferrou com seu emprego no restaurante estava amando de André Espina, e Lute diz: "Isso não tem nada a ver com André." Mas Ariclenes afirma que é sim, pois Rosário é empregada do estilista e afirma: "O André é capaz de qualquer coisa para sacanear o seu velho pai aqui." A ficha de Lute então cai e ele raciocina: se a Valquíria contratou aquele fulaninho e a moça que estava lá é empregada do André Espina, então não é possível, será? Então ele liga para Madu e inventa que está com um livro de uma tal de Valquíria Silva e pergunta: "Não é da sua amiga?" Ele então fica sabendo que Valquíria tem o mesmo sobrenome de André e se surpreende ao descobrir que a menina é a filha de Jacques Leclerc. Jaqueline vai até a casa de Jacques Leclerc para o procurar.
Quando Júlia abre a porta, Jaqueline já entra dizendo: "Olá, sogrinha, onde está seu filho?" Ela responde que ele está dormindo, mas a perua pede para chamá-lo. Júlia inventa uma desculpa de que o filho está com enxaqueca e teve que tomar 2 comprimidos muito fortes. Jaqueline então diz: todos aliados, todos cúmplices, todos acobertando a sordidez daquele devasso. Ela então sobe até o quarto de Jaque e vê que realmente tem alguém na cama. Mas antes que ela puxe o lençol, Júlia a segura e pede: deixa ele descansar. Essa história do Vitor Valentim deixou ele muito abalado. Quando saem do quarto, quem estava deitado para acobertar Jaque era Lipe. Já na sala, Jaqueline se abre: "Ai, dona Júlia, a minha vida está de pernas pro ar. Meu marido me expulsou de casa, minha filha me despreza e o Jaque deixou de me amar. Olha, eu fracassei como esposa, como mãe e como amante." Júlia diz que essas coisas não são assim, mas Jaqueline diz: "É assim sim. Eu sou uma fracassada ambulante, mas eu vou reconquistar o Jaque, porque ele é a única coisa que eu tenho na vida. Foi a única coisa que me restou, e quando ele acordar dessa enxaqueca, eu vou massacrar ele de tanto amor. E aí, finalmente, quando ele se der conta que eu sou a mulher da vida dele, eu quero que a senhora seja minha mãezinha. Ah, eu preciso tanto de uma mãe. No fundo, eu sou só uma criança carente." Ela implora: "Por favor, dona Júlia, pede ao Jaque para ele voltar a me amar." Júlia se solidariza e diz que vai dar tudo certo. E antes de eu te contar sobre algo que Marcela descobrirá em relação a Camila, peço que já vai deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo do vídeo, nesse joinha. Aproveite também para ir se inscrevendo no canal, pois assim você sempre ficará por dentro de todas as novidades da novela Tititi. Mas agora eu queria saber a sua opinião. Quem você acha que é o investidor secreto de Vitor Valentim? Deixe sua resposta nos comentários do vídeo e aproveite para dizer de qual cidade você assiste a novela. Voltando ao assunto, Camila diz a Marcela que mal consegue dormir de tanto pensar no casamento, e a menina comenta: "Você sonha muito com isso, né?" E ela responde: "Claro, é o dia mais importante na vida de qualquer mulher. Você e o Osmar não planejavam se casar?" Ela responde que já pensou sim em se casar, mas que não era o principal, apenas queria um homem que a amasse a vida inteira. Camila diz que para ela o mais importante é a cerimônia, a música e a festa, e diz: "É claro que eu dei sorte de encontrar alguém legal, o Edgar é muito fofo, você não acha?" Marcela concorda e pergunta: "Mas e depois? Você se casou, realizou seu sonho, teve uma festa dos sonhos, e aí? O que você pensa para você depois do casamento?" E ela diz que eles vão viajar e curtir o romance de forma normal, mas opina: "Eu só espero que mesmo depois de 10 anos de casado, ele me trate com o mesmo respeito que o senhor Gustavo trata a dona Bruna. Mas o que importa para mim agora é casar, depois a gente vê como é que fica." Ela conta que Marcela, Thaisa e Luísa serão as madrinhas, e a menina responde: "Você gosta muito da Luísa, né?" E Camila confirma que sim e diz: "Tadinha, às vezes eu fico com dó, 36 anos e continua solteira. Deve ser triste ficar encalhada, né? Ainda mais ela que é tão legal e ainda tão bonita. Eu queria muito que ela encontrasse alguém." E Marcela comenta: "Quem sabe ela já não encontrou?" E Camila rebate: "Ah não, se ela já tivesse encontrado, o Edgar teria me contado. Ele sabe tudo da vida da Lu." Edgar sai de madrugada escondido. Marcela acorda com o barulho do carro, mas não conta nada para Camila. Acontece que quando ele chega no prédio de Luísa, ele descobre que ela não está em casa. Ele até tenta ligar para ela, mas Luísa não atende. No dia seguinte, ela chega na agência e Edgar já pergunta: "Eu posso saber onde você passou a noite?" E ela responde: "E quem te disse que eu saí à noite?" E ele responde: "O seu porteiro. Eu passei no seu edifício por volta de 1 da manhã e ele falou que você não estava." Ela responde: "E qual que é o problema, Edgar? Eu tava sem sono, resolvi sair para espairecer." E ele pergunta: "Com quem?" Mas ela rebate: "E isso interessa?" E Edgar diz: "Interessa sim. Com quem você passou a noite, Luísa? Responde." E ela conta: "Com o Francis. A gente só saiu para jantar e depois demos uma esticadinha. Qual que é a tua?" "Pelo que consta, a gente não tem nenhum contrato de fidelidade."
E ele diz: poderia ter me mandado um torpedo. Enquanto você estava se divertindo com Francis, eu estava em casa tentando me livrar dos meus pais e da Camila, e morrendo de dó de deixar você sozinha no dia do nosso aniversário, e no fim, a Luísa na gandaia. Marcela conta para Julinho que viu Edgar saindo de madrugada para encontrar Luísa. E o amigo diz: o que o Edgar fez ou o que o Edgar deixou de fazer da vida dele, sinceramente não me interessa. Agora eu quero saber o seguinte: por que é que você armou essa situação ridícula de dizer pra Camila que o Edgar estava doente? Eu não entendo. E ela responde: porque eu sabia que ele ia sair com a Luísa, e eu acho um absurdo o que ele tá fazendo. Por isso eu fiz isso. Aliás, eu não sei o que a Camila e o Edgar estão fazendo juntos, porque eles não se gostam. Ontem a Camila falou pra mim, na maior cara de pau, que o casamento era mais importante que o noivo. Ela só quer colocar o vestidinho de noiva e desfilar pela festa de um lado e pro outro e só. Não que isso livre a cara dele, só que eu achava que ela era apaixonada pelo Edgar, mas nem isso. Julinho então diz: Marcela, essa bronca toda que você tem do Edgar, a forma como você se refere a ele, a forma como ele te incomoda, o tempo que você perde falando nele, pensando nele, o jeito que você fica o tempo todo tentando atingir ele. Marcela, acorda, você está afim do Edgar. Ela pergunta: você tem noção do absurdo que você está falando? E ele diz que não vê nenhum absurdo nisso. Mas ela afirma: o último homem do mundo que eu me interessaria seria o Edgar, eu tenho horror dele. E Julinho diz: muitas paixões começam com horror, duas pessoas se agridem, se detestam e aí... Ela interrompe: e aí que você não sabe o que você tá falando. Mesmo que se existisse um sentimento entre nós dois, eu tô grávida. Olha pra minha situação. Eu tô grávida do homem que eu amava. Eu tô vivendo numa casa onde me obrigam a dizer que o pai do meu filho é outro homem. Eu tô passando por isso tudo pra proteger o meu filho, pra não perder ele. Como é que eu vou me interessar com alguém sofrendo toda essa pressão? Julinho responde que foi justamente essa pressão que a deixou mais carente e vulnerável. E ela grita: para com isso, Julinho. E ele pergunta: se eu tô errado, por que você tá se alterando tanto? E ela responde: porque eu não admito que você fale um troço desses. Ele diz que ela está com medo de encarar o que sente e diz: você se referiu a Renato como o homem que você amava, passado. E ela responde: é claro que eu falei, ele faz parte do meu passado, é lógico. Depois de tudo que ele fez, você queria que eu falasse o quê? Que ele é presente? Julinho explica: é mais do que isso, você está começando a apagar o Renato do seu coração. E sinceramente, minha amiga, eu acho que o Edgar tá ligado a isso. Lourdes procura Ariclenes e diz: o meu contratante pediu para eu te entregar essa pasta em mãos. Quando ela abre, é uma pasta cheia de dinheiro e ela diz: segundo o meu contratante, esse dinheiro está sendo entregue para o senhor para ser investido no seu negócio. Não é muito para começar um negócio, mas é o suficiente para começar uma sociedade onde o meu contratante entra com capital e o senhor com o talento. Ari pergunta: e eu posso saber quem é o meu contratante? E ela responde: eu gostaria muito de dizer, mas ele mantém a identidade em absoluto sigilo, inclusive para mim. Foi essa a condição quando eu fui contratada, e é a mesma para o senhor. Ari pergunta: e eu nunca vou saber quem é que me deu esse dinheiro? E ela explica: não chega a ser exatamente uma doação, ele é um investidor e acredita que vai ganhar bastante dinheiro fazendo parceria com o senhor. Não tem nenhum mistério. Ari assina o papel e ela avisa: precisando de mais recursos, é só me ligar ou me mandar um e-mail. Julinho vai até o quarto de Marcela e a flagra vendo umas fotos dela com Renato. Ele pede desculpas e diz: eu não quero que você fique chateada comigo, eu exagerei, eu peguei pesado, desculpa. E ela responde: mas em uma coisa você tem razão, eu tô começando a esquecer o Renato. Quando eu olho para essa foto, é como se ela estivesse se apagando. Uma parte de mim não quer esquecer, mesmo depois de tudo, ele é o pai do meu filho. Uma parte de mim quer esquecer e a outra não. Julinho pergunta se ela ainda está magoada com o Renato e ela responde: não, agora eu só tenho raiva. Eu não queria sentir isso, mas eu tenho tanta raiva, tanto ódio, sabe? É tanta emoção junta, é tudo tão confuso, eu me sinto tão perdida. E o amigo consola a menina. Luísa pergunta a Edgar o porquê Camila apareceu de surpresa na casa dele e ela responde: porque a Marcela ligou para ela e disse que eu estava doente. Ela pergunta:
de onde é que a Marcela tirou essa história, mas Edgar diz que não sabe e afirma, ela é completamente maluca, mas Luísa discorda e diz, isso é coisa de quem sabia exatamente o que estava fazendo. No começo, quando essa menina apareceu, você logo implicou com ela. Eu não entendi muito bem não, mas hoje eu acho que a sua intuição estava certa, tem alguma coisa de muito errada com essa Marcela. E ele pergunta, e você imagina o que seja? Luísa responde, ela tentou dar o golpe no Osmar. Como não deu certo com ele, ela resolveu investir contra você. É aquela velha história da menininha com carinha de anjo, mas sem o menor escrúpulo para conseguir o que quer. Você toma cuidado, porque eu conheço essa raça. Ela pergunta se Edgar apaga as mensagens do celular e ele responde, mas faz muito tempo que você não me manda nada. E Luísa o lembra dos torpedos que ela mandou durante a festa e ele vai verificar e estranha por estar tudo lido. E ele diz, eu não li isso. Ah, claro, foi a Marcela. Jaqueline pega Jacques Leclerc pelo pescoço e obriga ele a dizer com quem ele foi jantar e foi para o motel. Ele diz que não sabe do que ela está falando. Ela mostra os comprovantes para ele, mas ele alega que não saiu e que foi dormir cedo por causa da enxaqueca. Ela então se surpreende e diz, você mentiu, a sua mãe mentiu, a sua família inteira mente e a coberta. Jaque então mente e diz, meu Deus, a Valkyria ontem pegou meu carro e disse que ia na casa de uma amiga fazer um trabalho. Ela então foi pro motel, eu não merecia esse desgosto. Jaqueline acaba acreditando e o tenta acalmar e diz que hoje em dia essas coisas são normais. Ari leva Chico para conhecer o local onde Vitor Valentim atenderá suas clientes e mais uma vez pede, não conta pra ninguém sobre aquela grana, viu? Ele pergunta onde ficará o dinheiro e Ari diz, vai ficar na mala escondido e o local nem você vai saber, pro seu próprio bem, você não pode saber. Edgar chega em casa e Marcela provoca, melhorou da gripe? Olha que você continua com cara de cansado, hein? E ele responde que o cinismo da menina não tem limites e ela rebate. Falou o especialista no assunto. E ele pergunta, você não tem vergonha de se meter na vida dos outros? E quem te deu o direito de mexer no meu celular? Você não chamou a Camila aqui à toa, você sabia o que você estava fazendo. Você sabe que eu tenho um caso com a Luísa, não sabe? Ela finge não saber de nada, mas ele fala, para de ser sonsa, você leu a mensagem e sabia que eu ia me encontrar com ela. A pergunta é, há quanto tempo você sabe? E ela responde, digamos que você nem ela são muito discretos. Ele pergunta, então é por isso que você está me tratando assim? E ela responde, e você acha pouco? Eu não consigo te entender. Se você gosta da Luísa, por que você não vai e casa com ela? Edgar ri e diz que não deve satisfações à menina. Ele tenta virar o jogo contra ela, dizendo que ela aceitou a oferta de Gustavo, mas ela afirma que não é a mesma situação e diz, se eu topei essa mentira foi porque eu tinha motivos muito fortes para isso. E você? Que motivos você tem para enganar Camila? Nenhum. Edgar diz que ela nunca se importou com Camila e só gosta de ver o circo pegar fogo. Ele avisa, fica esperta, se você me arrumar um problema, eu arranjo um monte pra você. Ela diz que ele não gosta nem de Luísa, nem da Camila, nem de ninguém. E ele diz, você acha que sabe muito sobre mim, mas você sabe sobre mim o mesmo tanto que eu sei sobre você. Ou seja, nada. Mais tarde, Bruna vai até o quarto de Marcela e mostra o berço que era de Osmar. Ela gosta bastante. Bruna então diz, se você entrar naquele depósito, você vai encontrar toda a infância do Osmar e do Edgar. Aí eu me lembrei do bercinho e pensei em reformar para o seu filho. O que você acha? Marcela diz que acha ótima ideia. Elas falam sobre a infância de Osmar e Edgar. E Bruna comenta que o filho adorava dançar quando era bebê e que por isso ele tinha um apelido de infância, mas que não gostava de ser chamado por ele. Nessa hora, Edgar aparece e diz a Marcela que você naturalmente sabe qual é. Não sabe, Marcela? E ela pergunta sobre o que ele está falando e ele diz, o apelido de infância do Osmar. Todo mundo conhece, vai dizer que você não conhece. Marcela então percebe que Edgar a colocou em uma saia justa na frente de Bruna para tentar fazer com que a máscara da menina caia.
Ele então fica ansioso para descobrir qual será a resposta da menina.